Sejam bem-vindos ao Pod Mais Consciência. Eu sou a Ivy Abad e neste canal nós vamos falar sobre espiritualidade. Espiritualidade, terapias alternativas e a cada semana abordamos assuntos diferentes com especialistas na área, convidados especiais. E hoje nós temos uma do coração aqui, que depois nós vamos contar uma história. E vamos te mostrar nesse nosso trabalho especial, né? Porque o Pod Mais Consciência, ele nasceu com o propósito de falarmos sobre as terapias integrativas, terapias holísticas, né? Tudo que traz benefícios para o nosso bem-estar. E a intenção de falar dessas diversas terapias e tratamentos, curas espirituais, mentais, físicas, é poder trazer de uma forma muito simples, né, numa comunicação acessível a todos, do que se trata cada uma delas, né? Quais são os seus benefícios, como acontece, de que forma os terapeutas atendem, né? Mas assim, fiquem bem tranquilos, que a nossa intenção, caso vocês queiram colocar perguntas, dúvidas, é depois repassar para os nossos terapeutas especialistas para que eles possam, né, responder a contento. E você é o nosso convidado, tá? Eu vou fazer agora um pedido especial aqui, que todos sabem da importância de vocês seguirem o nosso canal, se inscreverem no canal, clicarem no sininho, visitarem as nossas redes sociais, porque é uma forma de você receber os conteúdos, aumentar o engajamento e fazer esse programa chegar a mais pessoas, mas principalmente a pessoas que no momento possam estar precisando, não é mesmo? Podem estar ajudando alguém num momento especial. Bom, gente, hoje o nosso tema é Theta Healing. Atenção, hein? E a convidada especial é a amada Camila Priotto Mendes, Camila Priotto Mendes, professora de Geografia, terapeuta e instrutora de Theta Healing. Mas, além de tudo, minha terapeuta. Olha que amor. Obrigada, Camila. Eu estou muito feliz de você ter organizado a sua agenda, da gente poder estar aqui juntas, podendo contar um pouco como que a gente como se nos encontramos nessa dimensão, né? E o que você anda fazendo, e falar muito sobre sobre o Theta Healing, para que as pessoas possam compreender melhor. Eu vou pedir para você se apresentar, minha querida. Então, tá bom. Eu quero desejar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para todo mundo que está nos assistindo, seja assistindo a gente que vai assistir a gente gravado, né? Então, o meu nome é Camila, eu atualmente resido aqui em Ponta Grossa, no interior do Paraná, fica a pouco mais de 100 quilômetros de Curitiba. Já conheço a Ivy desde 2019 e nós nos conhecemos por intermédio da Maria Silvia Orlovas, que tem um papel muito fundamental tanto na minha vida quanto na vida da Ivy. Foi a Maria Silvia que trouxe para a gente, acredito que uma das primeiras práticas de autoconhecimento que, nossa, transforma muito a vida da gente, que é o Ho'oponopono. E então aí eu conheci a Ivy, porque ela que organizava os eventos da Maria Silvia aqui em Curitiba. E teve um dia que eu estava fazendo uma campanha de atendimentos, enviei uma mensagem para a Ivy não me conhecia ainda 100% direito, mas sentiu que ela deveria fazer esse atendimento comigo. E aí foi ali que a gente se conheceu e construiu esse laço. Nós começamos construindo esse laço por conta do Reiki, né? E hoje, atualmente, eu trabalho com o Theta Healing, né? O Theta Healing foi para mim a primeira técnica de terapia holística que eu conheci. Conheci o Theta Healing em janeiro de 2018, durante uma sessão, e eu recebi uma cura tão profunda, Ivy. E quando eu falo cura, gente, para todo mundo que for assistir a gente, né? Eu sei que a gente está falando de um canal de espiritualidade, de terapias holísticas e tudo mais. Todas as vezes que a gente utiliza a palavra cura, gente, é no sentido de transformação. Não é no sentido de curanderismo.
sabe? Por que que é importante que a gente sinalize esse tipo de coisa, né, Ive? Sim. Porque aqui no Brasil, a gente tem várias políticas públicas que realmente proíbem, né, qualquer tipo de prática de curanderismo, justamente para evitar essas pessoas que dizem, ah, vamos fazer qualquer coisa que isso vai curar o câncer, vamos fazer qualquer coisa. Tipo, principalmente pessoas ligadas a algumas religiões que às vezes podem trazer pessoas através desse discurso. Tipo, ah, você está aqui e a gente vai viver essa prática de cura, né? Então, o Brasil tem legislações que protegem as pessoas desse tipo de prática, que muitas vezes não são legais. Muitas vezes essas práticas elas não são baseadas em evidências, elas não são práticas que podem ser boas para as pessoas. Então, todas as vezes que eu utilizar aqui a palavra cura, não é no sentido de curanderismo, é no sentido de transformação. Importante você falar isso, Camila, né? Porque, e também assim, gente, a gente não está aqui para avaliar nenhuma terapia, se uma é melhor que a outra ou não é. Vocês sabem que o canal respeita a todos, né? A todas as escolhas, não é verdade, Camila? Mas o que Camila está trazendo é fundamental que vocês entendam, né? Porque essa confusão, sabe, Camila, muitas vezes acaba trazendo o distanciamento de uma pessoa que está precisando, né, naquele momento, desse tipo de atendimento, e porque ouviu falar isso ou aquilo, ou não sabe sobre o assunto, acaba não tendo acesso, ou muitas vezes acaba com medo de procurar, né, tendo que sofrer, sendo que poderia muito bem ter um atendimento super especial com essas técnicas. Com certeza, e vi aqui é muito importante que a gente fale sobre isso, por quê? Porque quando a gente vai falar de Theta Healing, a gente tem a palavra, né? Theta Healing, é cura através da onda Theta. Só que healing, em inglês, significa curando, entende? Mas o verbo heal, em inglês, que é esse verbo que significa curar, ele é no sentido, na denotação de transformação. E aqui no Brasil, a palavra cura tem uma tradução completamente diferente. Aqui no Brasil, a palavra cura significa fazer um milagre no corpo físico de alguém, sabe? Uma cura muito ligada ao corpo físico, assim, sabe? Então, por isso que às vezes causa algum tipo de confusão, até mesmo quando as pessoas ouvem falar sobre Theta Healing. Ah, é cura, é cura, é cura. Gente, é cura, mas é cura no sentido de transformação, não cura no sentido de as pessoas vêm e passam por uma sessão de teta ou fazem um curso de teta e, meu Deus, elas serão curadas de alguma doença e não sei o quê. Não, é cura no sentido de transformação. A palavra heal em inglês é transformação, cura através de transformação de um padrão. Sim, é porque cura é sinônimo de milagre, né? É, Então, essa é a grande confusão. E não há um entendimento dessa forma de transformação de crenças e padrões, que é isso que eu gostaria que você explicasse, que você tem uhum. uma didática especial, contasse também, depois nós vamos entrar, né, nos cursos que você oferece, né, nos atendimentos especiais que você faz, né? Uhum. Para que as pessoas possam compreender, porque acabam com esse nome até muitas vezes ficando ressabiadas, né, na Sim. dúvida do que seria, né, Camila? Exatamente, Ive. Nossa, isso acontece muito assim com as pessoas. Por isso que eu gosto de ter esse cuidado de já começar explicando sobre o significado das palavras, para que as pessoas consigam ter clareza de qual é o terreno que elas estão entrando. Então, todas as vezes que eu utilizar aqui a palavra cura, eu estou usando no sentido de transformação. E que foi isso que eu vivi desde a minha primeira sessão de Theta Healing, porque o Theta Healing, ele é um caminho de autoconhecimento que serve para você compreender os seus níveis físico, mental, emocional e espiritual. Está tudo alinhado dentro do Theta Healing. E é inclusive um caminho de autoconhecimento auto-aplicável. Então você pode aplicar Theta Healing em si mesma para poder transformar esses padrões. Quando a gente se refere a padrões, como a Eva está dizendo, padrões limitantes, a gente está dizendo o seguinte, que muitas vezes, dentro da nossa mente, a gente cria um mundo
E esse mundo é completamente diferente do mundo real aqui fora. Então, a gente precisa entender o porquê que a nossa mente ela se comporta do jeito que ela se comporta. Por que a nossa mente pensa do jeito que ela pensa? Por que ela acredita naquilo que ela acredita? Porque tudo aquilo que sustenta essas crenças, esses padrões mentais, são justamente aquilo que a pessoa recebeu da sua família, aquilo que a pessoa absorve do inconsciente coletivo, as próprias experiências de alma, muitas vezes que essa pessoa tem, que são ligadas bem à espiritualidade, à vida aqui na Terra e tudo mais. Então, tudo isso contribui para alicerçar dentro de alguém um padrão mental, né? Eu gosto de utilizar um exemplo, Ivy, que se você me permitir, ele é bem didático para a gente conseguir compreender Pode como que esses... trazer, que assim as pessoas vão entendendo melhor, né? Com exemplos. É, com uma pequena historinha. Então, eu gostaria que você imaginasse, Ivy, uma criancinha de 2, 3 anos de idade. E essa criança de 2 ou 3 anos de idade, ela tem lá seu pai, a sua mãe, e eles são uma família super harmoniosa. E essa criança, ela começa a ter amigos imaginários. Toda criança tem a fase de ter amigos imaginários, né? Dentro da compreensão do Theta Healing, isso significa que a criança ainda não... Ela ainda está tão ligada ao mundo do Criador, ela ainda está tão ligada a Deus, que ela consegue discernir o mundo invisível, coisa que nós aqui adultos, nessa nossa fase, a gente não consegue discernir o mundo invisível. Mas as crianças, elas conseguem, e muitas vezes elas chamam de amiguinhos imaginários, às vezes até os próprios anjinhos da guarda dela, sabe? E aí, quando essa criança começa a falar com esses amiguinhos imaginários, os pais acham super fofinho. Então, aqui é um exemplo, uma hipótese. Os pais começam a achar super fofinho. E aí essa criança, ela se sente, né, super bem, super confortável com ela mesma, mas aí, de repente, esses pais levam essa criança para um almoço de domingo na família, em que vai estar todo mundo reunido. E quando essa criança começa a falar com esses amiguinhos imaginários, pode ser que os pais, os avós dessa criança comecem a estranhar. Meu Deus, por que que você deixa o seu filho conversar com um amigo imaginário? Isso aí tem que levar essa criança para um padre. Tem que levar essa criança para um pastor, tem que levar essa criança a benzer, porque esse tipo de coisa não presta, esse tipo de coisa não pode, né? E aí os pais começam a ficar receosos, porque, meu Deus, eu não quero que ninguém fale mal do meu filho, eu não quero que ninguém fale que o meu filho é, é estranho, ou algo do tipo, né? Então, aí esses pais que antes se sentiam super confortáveis com esse comportamento dessa criança, eles passam a se sentir nervosos, receosos, com medo, e passam a reprimir essa criança. E aí, só que o que acontece, Ivy? Dentro do Theta Healing, a gente compreende que existem 4 níveis de padrões mentais. Essa criança de 3 anos de idade, ela tem ali aquele conjunto de células dela e tudo mais. As nossas células, elas e todo o nosso sistema neural, ele sempre vai buscar no passado uma referência de como se comportar diante de uma situação nova. Então, a gente tem essa tendência, sabe? É como se as nossas células precisassem reagir a uma situação nova, mas elas buscam no passado essa referência de como aconteceu lá atrás e como que eu vou reagir daqui para frente. Numa criança de 3 anos, em que talvez seja a primeira vez que ela esteja experienciando essa situação de repressão, a gente precisa pensar no seguinte, que as células dessa criança são como um computadorzinho, e aí eles abrem a primeira pastinha de vida da criança. Putz, não tem nenhuma referência do passado da criança lá, que ela já passou por isso, o que a gente vai fazer? Então, vamos abrir a pastinha da ancestralidade. O que será que essa criança traz? Da ancestralidade dela ligada a isso. Será que algum ancestral já passou por algum tipo de repressão nesse sentido? E aí, já assistiu aquele filme Divertidamente, Ive? Então, ele é um filme Sim. fantástico. Aí os divertidamente daquela criança vão mexer naquele computador e vão descobrir. Meu Deus! Mas há 6 gerações atrás, alguém da família dessa criança passou por alguma coisa parecida. Nossa, mas o que será que aconteceu com essa pessoa? Nossa, essa pessoa ela foi completamente excluída da família.
foi abandonada. Porque a gente carrega essas memórias, Ive. A gente carrega todas as memórias, basicamente, da nossa ancestralidade, porque nós somos a espécie humana, certo? A espécie humana, ela só está aqui no momento em que ela está, porque ela foi herdando e herdando comportamentos, moldando comportamentos e indo para frente. Foi assim que a gente conseguiu chegar até aqui, né? Então, a gente carrega essas memórias todas. E aí, quando lá nesse nível genético, a gente chama do nível genético, nível familiar, nível hereditário. Quando aconteceu alguma coisa nesse sentido e aconteceu uma coisa ruim, essa é a única referência de comportamento que as nossas células vão ter de como agir daqui para frente. Então, para evitar que aquilo aconteça, que essa criança seja excluída da família, ou que alguma coisa do ruim aconteça, meu Deus, a gente precisa cortar esse comportamento. E pronto. Ali, essa criança que poderia, como todos nós somos, todos nós vemos o mundo invisível, né? E às vezes só fazendo um pequeno paralelo, as pessoas pensam, nossa, então eu vou para um curso de teto, eu vou começar a ver o mundo invisível? Você já sente o mundo invisível. Todas as vezes que você vai para um restaurante, para um bar, que você está com alguma pessoa, você sente uma coisa que te drena, uma coisa pesada, você já está sentindo o mundo invisível. Nem sempre a gente vai ver com os nossos olhos, mas os nossos sentidos captam. Então, essa criança, ela passa literalmente a fechar os sentidos dela para que aquela referência ruim não corra o risco de acontecer novamente com ela. Uhum. E isso eu estou utilizando aqui inicialmente. Eu estou utilizando aqui um exemplo de algo que a gente pode trazer do nível familiar, mas a gente também pode trazer esse tipo de coisa do inconsciente coletivo, né? Então, no inconsciente coletivo, as pessoas que trabalham com a espiritualidade, que não estão ligadas a uma religião específica, essas pessoas, elas estão colocadas na margem. Sim, uma grande verdade isso que você está Então, trazendo. Com certeza, né? São excluídas, né? Toda uma questão de preconceito e discriminação. É só ir atrás da história, não é verdade? certeza. Se a gente for beber da fonte da história, a gente vai encontrar vários exemplos assim. Então, veja, eu gosto de contar essa historinha, por quê? Porque a gente precisa perceber o quanto que a gente é muito pouco a gente, Ive. Se a gente está utilizando referências do passado, dos nossos ancestrais, do inconsciente coletivo, de coisas que aconteceram lá atrás, para poder resolver a vida aqui no momento presente, então quantas das nossas escolhas são nossas? Se a gente analisar 100%, se cada parte ficou com um percentual, você mesmo, qual é o percentual, né? Qual é o seu percentual desses 100%? Se a gente jogar 25% para cada um desses níveis de crédito, tem 25% seu. Dentro da sua vida, desses 25%. Os seus pais foram pessoas que encorajaram você? Que estimularam sua autoestima? Que foram pessoas que, meu Deus, e vamos lá, e vamos ajudar você a transformar sua realidade, vamos confiar, vamos acreditar em você? Ou muitas vezes nesse nosso nível primário, né, o nível que é o nosso, das nossas experiências daqui desse momento presente, a gente chama de nível primário. A gente acaba ali na escola vivendo um monte de limitações também. Às vezes a gente tem uma veia artística, mas a gente reprova na escola porque a gente não vai bem em matemática. E aí a gente fica pensando, putz, não sou bom o suficiente. Então, dentro desses 25%, ainda tem muita coisa que limitou a gente. Então, quais são as escolhas que nós fizemos? E muitas vezes, sabe, veja, né, se eu me colocar como exemplo, né, que eu muitas vezes, né, em nossos programas aqui, é muito bacana porque eu acabo também aprendendo muito, né? Então, se eu me coloco num exemplo, o quanto efetivamente eu sou, né, eu, Ive, sou no meu dia a dia, né? Porque a gente usa de várias máscaras para vários papéis na sociedade, né? Isso é importante as pessoas, não que elas não saibam, mas elas entenderem, né? Compreenderem o porquê que tudo isso acontece, né, Camila? E o quanto, então, você acaba, depois de muito tempo, né? Hoje eu tenho 57 anos, a sua essência efetivamente, onde ela está,
né? Então, se eu sou uma pessoa de perfil extrovertido, mas o quanto, por exemplo, na família, ou no mundo do trabalho, ou na escola, eu tive que equilibrar, adaptar, né? Quem é da área de recursos humanos sabe muito bem o que eu estou falando, tem testes que a gente aplica, né? A nossa futura psicóloga aqui, Camila, está fazendo, né, a faculdade, lá na frente vai saber que é possível a gente, né, levantar esses perfis, o quanto eu forço a minha adaptação a estar adequada àquele ambiente, né? Então, isso, e a essência vai se perdendo, né, Camila? Vai se perdendo, e aos pouquinhos a essência vai se perdendo. E aí, de repente, a gente se relaciona com o mundo através das nossas cascas e não através do nosso coração. E a gente vai para a vida e a gente fica com aquela sensação: ninguém me entende. Sim. Ninguém consegue me compreender. E foi nesse momento que eu conheci o Teta, Ive. Nesse momento de vida em que estava tudo muito dolorido dentro de mim, sabe? Eu carregava uma dor que ela já tinha feito mais de 10 anos de aniversário, assim, sabe? Então, foi uma dor que começou profundamente lá na minha infância e eu fui arrastando essa dor para o início da minha vida adulta, né? Então, é como se a minha mente estivesse ainda congelada naquela experiência. E aí eu conheci o Teta. E quando eu passei pela primeira sessão e que eu consegui liberar, Ive, meu Deus, sabe? Aquela dor muito profunda, eu pensei, gente, eu quero fazer isso todos os dias da minha vida. Mas todos os dias da minha vida, Ive. Só que aí eu enfrentava um problema. Isso é maravilhoso, né? Porque é a É, ressurreição das cinzas, né, Camila? daí, Né? Porque sim, está naquele desconforto, está naquela agonia, está se sentindo injustiçada, né? Tá se uma autocobrança, não é verdade? Assim, a gente está o tempo todo, eu nunca sou boa o suficiente. Não, eu preciso de mais, eu preciso me desenvolver, eu preciso me capacitar, eu preciso me qualificar. E essa dimensão, ela leva a gente a pensar assim, né, Camila? o tempo inteiro. O sistema, na verdade, Ive, ele faz com que você se sinta insuficiente o tempo todo. Por quê? Porque talvez o dia em que você se sinta suficiente, que você diga, pronto, agora basta, agora chega, então talvez seja o dia em que você precisa se comprometer com a sua felicidade, sabe? Isso é maravilhoso que você está falando aqui, porque desde o primeiro programa, todos os convidados sempre chegam no ponto do autoconhecimento, É. né? E esse processo de autoconhecimento, ele não é um mar de rosas, né, Camila? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, amiga. E não foi justamente esse mar de rosas, Ive, por quê? Porque eu fiz aquela minha primeira sessão do Theta Healing, aí eu decidi que eu queria fazer isso o resto da minha vida, foi ali naquele momento, sabe aquela intuição que chega com tudo e diz assim, eu quero fazer isso sempre, todos os dias. E aí não dava muito certo, porque nessa época os cursos eram todos presenciais, naquela época eu era bolsista da universidade, então eu era bolsista e eu ganhava R$ 400 por mês, então não tinha como eu arcar com o curso do Theta Healing. Aí eu fui para o Reiki, e o Reiki me trouxe um desenvolvimento incrível, sabe? Trabalhou muito a minha energia, muito, 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 muito. Eu consegui levar isso para as pessoas também, porque eu também sou dessas. Se eu aprendo uma coisa que me faz bem, coloco na minha vida, nossa, me fez muito bem isso aqui, eu faço questão de levar isso para o mundo também. Então, eu fiquei 2 longos anos trabalhando com o Reiki. Eu também sou completamente apaixonada pelo Reiki. Eu sinto que foi o Reiki que também me preparou para o Theta Healing também, né? Então, eu consegui fazer o curso do Theta Healing 2 anos depois. Fiz o curso do DNA básico do Theta Healing, foi uma transformação tão incrível, porque aí eu acessei esses conhecimentos todos que eu trouxe aqui para vocês, os 4 níveis de crença, porque o processo do Theta Healing, ele serve para, você traz uma questão e a gente vai identificar, então, onde que aquela questão ela está se originando em você, se ela pertence a alguma experiência passada, se ela pertence aos teus ancestrais, o inconsciente coletivo, a tua alma e tudo mais, e você vai vivendo todo esse processo. Aí eu fiz o curso do DNA básico, doeu muito acessar tudo isso, né, Ive? Não foi fácil, porque eu terminei o curso do DNA básico, logo entrou a pandemia,
Então, eu tinha uma ferramenta fantástica nas minhas mãos e eu estava utilizando para acessar as minhas sombras, porque o caminho do Theta Healing é um conhecimento auto-aplicável, né? Você pode aplicar em si mesma. Então, eu fui acessando tudo isso, sabe, Ive? Todas essas questões que foram muito doloridas na minha infância e que, naquele momento, estavam afetando principalmente a minha vida financeira. Então, veja, eu estava com um monte de problemas financeiros porque eu não conseguia me sentir no fluxo da abundância, parecia que as coisas não davam certo para mim. E sabe onde que eu cheguei, Ive? Numa experiência da infância em que eu tinha muitos brinquedinhos de Barbie, sabe? Eu amava as minhas Barbies, os acessórios das minhas Barbies. E aí teve um dia que uma amiguinha minha foi lá em casa e pegou aquilo tudo que era meu. E eu senti o seguinte, como eu demorei muito tempo, veja, eu venho de uma cidade do interior, Ive. Para você que é de Curitiba, né, você teve a Aline. Era fácil para você, por exemplo, numa loja de brinquedos, e comprar uma Barbie original para ela, da Estrela ou da Mattel. Para minha mãe, que morava lá no interior, daqui no interior do Paraná, em Pirei do Sul, uma cidade que tem 20 mil habitantes, não era assim tão fácil você acessar determinadas coisas que seus filhos queriam. Então, quando eu consegui acessar esses brinquedos, que eu já estava mais grandinha, eu me sentia muito abundante com aqueles brinquedos, porque eram os meus brinquedos. Eu era uma criança que eu esperei muito por aquilo. Então, quando a minha amiguinha pegou de mim aqueles brinquedos, eu cristalizei, Ive. E quando eu fosse abundante, tivesse muito, alguém viria e pegaria de mim. Então, eu travava o fluxo da minha abundância. Por quê? Por conta de uma experiência que eu tive na infância. E não é fácil a gente olhar para isso. Veja só, né? E quando que você, dentro de uma normalidade, poderia identificar que isso que aconteceu há tanto tempo atrás teve esse impacto, né? Esse impacto que não deixou você se desenvolver em uma área da sua vida dessa forma, não é verdade? Uhum, sim. Quantas pessoas estão assim nesse momento, seja na área que for, não é verdade, Camila? Na área que for, Ive, na área que for, porque eu sempre falo isso para os meus alunos e também para os meus clientes. A nossa mente é uma casa sem paredes. Ou seja, uma coisa que acontece na sua vida amorosa, ela vai conversar com a sua vida profissional. Uma coisa que acontece lá na sua vida familiar, vai conversar com a sua vida amorosa. Uma coisa que acontece no seu profissional que te frustra muito, vai interferir nas tuas relações interpessoais, com os familiares, com relacionamento amoroso e tudo mais. Então, a mente, ela é essa casa sem paredes. Por mais que a gente esteja vivendo essa questão do financeiro, né? Naquela época eu vivia aquela questão do financeiro, mas veja, existiam outras áreas da minha vida que também tinha essa crença de que, viu, alguém pode vir e pegar de você. Sim, acaba indo se replicando, né? O mesmo pensamento, a mesma crença ou o mesmo padrão em todas as áreas de alguma forma, né? Se replicando, Ive. E por que daí você tinha falado, né, sobre falar do processo de autoconhecimento, que ele é muito dolorido. Tem uma coisa que eu falo assim para os meus alunos e que eu acho interessante a gente abordar aqui. O porquê que é tão dolorido, né? Veja só, vou utilizar uma analogia, certo, Ive? Certo? Então, vamos imaginar que a nossa vida ela é um trilho e tem um trenzinho em cima dele, certo? A nossa vida é esse trilho, esse trem que está, né? A vida é o trilho, a gente é o trenzinho, a gente está deslizando, certo? Deslizando e vivendo as aventuras da vida, olhando a paisagem no meio do processo, uma hora sobe, outra hora desce, né? Só que os desafios que acontecem no meio do caminho, Ive, que acontecem lá na infância, que acontecem na adolescência, que acontecem na vida adulta, que acontecem nas fases da vida, né? Por exemplo, eu ainda não sou mãe, mas você já é. Que acontece no casamento, que acontece isso. Eles são como se fossem pedrinhas nesse trilho, sabe? E aí a gente passa por cima dessa pedrinha, e se a gente não utiliza o autoconhecimento para olhar para esse desafio que passou, porque aí vai ter momentos em que o trem vai precisar parar um pouquinho para consertar uma rodinha
porque aquele desafio ele foi tão pesado para o trem que tipo o trem não ia conseguir continuar andando. Ele não ia conseguir continuar no trilho. Então a gente para, utiliza o processo do autoconhecimento, conserta a rodinha, conserta o que ficou lá no trem, conserta tudo que ficou para o trem poder deslizar. Mas o que acontece com a maioria das pessoas, Ive? A gente vive o desafio, a gente não para consertar. A Não. gente não para olhar as rodinhas e a gente continua insistindo, insistindo, insistindo para andar no trilho com a roda quebrada, com todos os... Puxa, eu não me lembro o nome do negocinho que tem no trem que une as rodinhas, mas a gente não para consertar toda a mecânica desse trenzinho e a gente fica insistindo para ir na vida, para andar naquele trilho. E o mais interessante, né, é que você sabe que precisa parar para manutenção. Você sabe, né? Sim, E veja, é uma questão que a gente acaba não colaborando com a gente mesmo. sim, exatamente. Não E sei aí ou não querendo olhar, né, para aquela peça que está precisando ser trocada. não quer a revisão da peça, sabe? E aí só que chega num determinado momento em que esse trem, ele não aguenta mais, Ive. É. Chega um momento na vida de todo mundo que o trenzinho, ele tipo assim, ele para. Tipo assim, eu não consigo mais andar com 4 rodinhas, sabe? Eu não consigo mais andar com todos esses vagões, principalmente se tem filho, né? Que o vagão vai tudo atrás. Não vai mais, eu não consigo ter mais força para andar. Aí o trem para, Ive, no meio do trilho. Aí é aqueles momentos em que a gente se sente completamente perdida, em que a gente se sente completamente cansada e que esse trilho ele precisa passar por um processo de restauração. E no meu processo de autoconhecimento, Ive, olha, eu conheço o Teta Healing desde dezembro de 2019, 2020, 2021, 2022. Tem 3 anos e 3 meses que eu conheço o Teta Healing. Eu passei esses últimos 3 anos fazendo a revisão e a manutenção do meu trem, Ive. Você tem noção de que eu só considero que eu estou vivendo realmente a minha vida depois dos meus 25 anos de idade? Que você está me vendo aqui, Ive, de cabelo enrolado. Você não consegue ver o vídeo, mas o meu vestido inteiro rodado, de presilhinha de pérolas. Por quê? Porque agora que eu estou recuperando a minha criança interior. Você vê. Então, eu por esse processo de restauração para poder recuperar minha criança, poder recuperar a alegria da minha vida. No meio desse processo, eu terminei o mestrado, né? Eu consegui concluir uma transição de carreira de professora de geografia para instrutora de Teta Healing em tempo integral. Então, assim, Ive, eu não pedia muito para Deus. O que eu queria? Eu queria um trabalho que eu pudesse ficar em casa, que um trabalho que eu pudesse levar essa transformação para a vida das pessoas. Porque para mim, sinônimo de abundância, Ive, é eu terminar de trabalhar 11h30 da manhã, fazer o meu almoço em casa, comer com tranquilidade, ler um livro até as 2 horas da tarde, porque às 2h10, 2h15 eu volto a atender as pessoas, né, nas minhas sessões individuais. Eu poder estudar aquilo que eu amo, né? Então eu senti o chamado para ir fazer psicologia agora, que eu acredito que vai ser importante eu passar por esse processo também, né? Se eu estou aqui nesse papel de instrutora de autoconhecimento, eu acredito que na minha vida vai ser importante. E, tipo, eu consigo manifestar isso, sabe, Ivy? Eu consigo pagar a faculdade, porque aqui onde eu moro não tem na pública, né? A UEPG ainda não tem o curso público de psicologia, então eu pago a faculdade. Agora eu decidi que eu também quero entender de astrologia. Então, assim, estou fazendo um curso numa escola daí de Curitiba, mas eu faço online, né? Numa escola chamada Saturnália, que também é maravilhosa, com professores incríveis. Então, assim, a vida tá boa, entende? A vida se tornou boa. E o meu trenzinho tá indo. E eu, sabe, você falando, né, e eu me lembrando das nossas conversas, né, nos primeiros atendimentos, que eu fui lá na Casa do Rezo, né, aqui em Curitiba, não era isso? Uhum. Né? Aí, Eu me lembro de você falando sobre isso, sabe? Do que você queria, qual que era o seu sonho, né?
jovenzinha de tudo, né? Ainda é, mas com aqueles, né? Com aquela apresentando toda aquela questão jovial, assim, né? Que você vê do interesse, do ânimo, da vontade, né? De estar engajada nessa área da espiritualidade. E eu me lembro claramente de dizer para você que você iria conseguir, né? Ah, Que você seguisse adiante de dentro do que você tinha feito lá da trilha, né, para alcançar o seu sonho, que você iria conseguir. E hoje estou vendo aí uma mulher adulta, né, e que se especializou e que faz cursos maravilhosos, com propostas fantásticas, com muito conteúdo, que é isso que é o importante, transformando vidas, né, fazendo isso. tudo aquilo que você queria, transformando vidas, né? E é É, maravilhoso, né, Camila? O autoconhecimento realmente ele te liberta, né? Quando você você. busca e se engaja, né? Busca e se engaja. Uhum, ele liberta a gente, Ive, ele liberta a gente para viver uma vida boa. Porque o meu parâmetro de vida boa é diferente do teu, e viu? Nossa, é diferente das outras pessoas que vão ver aqui. Então, para mim, na minha experiência, o Theta Healing foi a linguagem que eu encontrei, o método, a forma que eu encontrei de alcançar essa vida boa. Por quê? Porque o Theta Healing ele trabalha muito com cura consciente. Cura no sentido de transformação, tá? Mania de professora, Ive. De, às vezes a gente repetir 10 vezes a mesma coisa. É Mas é importante para para gravar. de transformação. Então, foi através do Theta, utilizando o método do Theta, a meditação do Theta. Eu sou uma pessoa que eu não sabia que meditar era possível você meditar simplesmente de você simplesmente refletindo sobre uma questão. Eu acreditava que meditar era uma coisa, meu Deus, para poucos iluminados que conseguiam ficar com a mente parada. Então, assim, para mim, o Theta Healing, ele foi essencial justamente porque me ensinou a meditar. Eu sou uma pessoa mais mental, Ive, não adianta eu querer negar isso, sabe? Eu sou uma pessoa mental, eu gosto de racionalizar, eu gosto de pensar, nossa, isso aconteceu por conta disso. Eu gosto, então o Teta Healing, sabe, calçou no meu pé. Então, não digo que o Teta Healing é o caminho final para alguém. O Teta Healing não é a solução, ele é o caminho. E no caminho você vai encontrar a sua solução. E o processo de cada pessoa, ele é diferente. É isso que você traz do Theta Healing é algo que me apaixona, né? Sobre a técnica, que eu acho que é um diferencial, que, claro, tem os seus cruzamentos em outras Tem. fundamentações, não é verdade? Mas Uhum. uma essência que traz essa clareza, né? Do papel do terapeuta e do cliente, né? Que há esse acompanhamento para reconhecimento dessas crenças, desses padrões, dos traumas limitantes, né? Mas o foco sempre na busca da origem. Isso é algo muito interessante, né? Então, vamos juntos buscar essa origem, né? Seja, como você disse, na infância, seja na história familiar, ou seja sobre alguma influência energética que vai ser identificada, né, através do caminho, né? Sim. Então, eu acho que uma das coisas que eu gravei que eu achei bem interessante lendo sobre o Teta Healing, né? Porque eu tenho que fazer um pouquinho de lição de casa, né? Antes de fazer entrevista com um terapeuta, que é conhecer um pouco daquela técnica, claro, né? Como curiosa do assunto, né? Mas fala muito sobre esse encontrar a origem. Isso é maravilhoso, né? E trabalhar profundamente, alterando a energia da cena. Isso eu queria que você trouxesse um pouco mais de clareza sobre como é isso, né? Como é Até, essa sim. ação feita. Até me arrepia falar sobre isso, Ive, porque é um dos assuntos que eu mais gosto dentro do Teta. Então, assim, dentro da perspectiva do Teta, é, é como se a nossa mente, ela vibrasse. Nós temos diversas ondas cerebrais, gente. O que são ondas cerebrais? São ondas de frequência, né? Então, às vezes, a sua mente ela vai estar mais agitada, às vezes ela vai estar mais concentrada. E dentro do Theta Healing, a gente temporaliza essas ondas cerebrais. O que significa isso? Que dos 0 até os 7 anos, é muito importante que essa criança, ela aprenda
a se comunicar, ela aprenda a ouvir as suas necessidades, ela aprenda a conviver dentro da comunidade em que ela está inserida, dentro do grupo em que ela está inserida. Então, essa criança, até 7 anos de idade, ela vibra em teta, Ive, o tempo inteiro. O porquê? Porque a teta é a onda da aprendizagem. Já viu lá no YouTube? Músicas para estudar. Aí sempre tem lá, onda teta para você estudar. Sim, porque teta é a onda da aprendizagem. Então, até os 7 anos de idade, todas as crianças elas estão aprendendo. E aí, o que acontece? Quando a criança ela está aprendendo, Ivy, ela não tem filtro do que é certo e do que é errado. Então, assim, se ela viu o pai e a mãe brigando, se chamaram essa criança de feia na infância, antes dos 7 anos de idade, essa criança não vai, Ivy, ter filtro se aquilo é certo, aquilo é errado. Ela vai aprender aquilo como dela. Quando ela passa, eu estou explicando isso para poder dar resposta para sua pergunta. Quando ela passa para os 8 anos de idade dela, 8, 9, entrando ali na pré-adolescência, o cérebro dela começa a atuar na onda cerebral beta, que é uma onda um pouco mais agitada, né? E essa onda mais agitada, ela serve para que a gente se concentre e faça algo. É a onda em que nós estamos aqui interagindo com o mundo, prestando atenção nas coisas do mundo, julgando as coisas do mundo e se concentrando e fazendo as coisas. Então, e nós passamos em beta a vida toda. O reiki, por exemplo, o reiki é uma terapia que trabalha muito com as ondas alfa. Então, quando você está recebendo reiki, alfa é uma outra onda de relaxamento profundo, sabe? Quando você recebe reiki, o teu corpo todo entra em alfa, sabe? E aí, só que a gente precisa daí passar por um reiki, uma massagem, uma meditação para entrar em alfa. Mas basicamente, depois dos 8, 9 anos de idade, a gente passa a vida toda em beta, Ive. E aí, você pode perguntar o seguinte, nossa, mas a gente nunca mais volta a entrar em teta, então a gente entra, Ive. Um pouco antes do sono profundo, a nossa mente entra num ciclo de teta. Por quê? Porque ela vai metabolizar tudo aquilo que foi aprendido durante o dia. E aí, o que acontece? Olha o barato do negócio. Se eu falar assim para você, Ive, e falar para todo mundo que tá aí, imagina um limão. Feche os teus olhos, Ive. Vou usar você de exemplo. Feche os teus olhos e imagina um limão. Imagina que eles estão na sua frente com um limão. E eu quero que você coloque a tua língua para fora, Ive. Isso, bem rapidinho. Eu quero que você imagine que eu tô espremendo esse limão aqui na tua língua. Mas o experimento é aquele limão caipira que eu peguei numa árvore da esquina da tua casa e eu tô espremendo, tô esfregando esse limão na tua língua. E eu não vou só colocar o limão, vou colocar sal também na tua língua. Pode voltar ao teu normal aí, Ish. Você percebe como... Opa, acho que eu não consegui te ouvir. Dá aquela pegadinha aqui atrás. Sim, dá. E por que dá, Ivy? Porque o nosso cérebro, ele não diferencia imaginação de realidade. Entende? Então, quando você vai entrar lá no teu ciclo de teta antes de dormir, se você passou o teu dia inteiro cultivando maus pensamentos, e assim, eu não estou aqui dizendo, pelo amor de Deus, gente, vamos pensar positivo, que tudo se resolve, pelo amor de Deus, gente, não é isso, tá? Porque eu entendo que, infelizmente, na nossa sociedade, a desesperança, ela é estimulada todo santo dia. Sim. Você liga o jornal de manhã, a primeira coisa que eles estimulam, eles jogam para você é desesperança. Então, assim, é muito difícil que para as pessoas que não estão imersas no autoconhecimento, elas tenham essa percepção de que, meu Deus, eu acho que eu estou cultivando muita desesperança. Na verdade, não, ela está sendo alimentada pelo sistema o tempo inteiro de desesperança. Então, estou falando isso porque eu não quero dizer, ai meu Deus, a culpa é tua de você estar com pensamentos negativos. Não é isso, tá? Então, gente, mas pensem o seguinte: a gente é bombardeado bombardeado. o tempo todo, todos os dias. Mesmo que você consiga controlar, né? Ou não assisto TV, ou eu não vou em tal lugar, né? Que tem aquele movimento que eu acredito que não é bom para mim energeticamente e tal. Mas em qualquer lugar você é bombardeado.
né? Mas por isso essa questão do que você está dizendo é fundamental, né? Você Uhum. ter isso em mente e saber que é para poder controlar, se proteger, né? Através do conhecimento, né? Exatamente. Então, assim, Ivi, se o nosso cérebro não separa imaginação do que é realidade, pensamento de realidade, imagina só quando esse cérebro for metabolizar todo o aprendizado dessa pessoa, quando estiver em teta, entrando no sono profundo. Essa pessoa ela vai continuar presa nesse ciclo de desesperança. Verdade. E isso vai se repetir no dia a dia, né? Vai se repetindo dia a dia. E o teta, então, serve, Ive, para que a gente entre naquelas situações, entre em teta, né? Entre na onda teta conscientemente. Então, uma meditação bem relaxante, assim, sabe? Bem relaxante. Nossa, é muito. Eu não vou dizer que você entra em transe, não é nada disso, gente, não é nada disso, mas é difícil dizer para você colocar em palavras, mas assim, você entra num estado muito relaxante. E aí, esse estado relaxante, ele permite que os seus pensamentos fiquem mais calmos, que a sua intuição fique mais lúcida. E quando a gente trata daí da questão da pessoa, a gente está em teta, certo? Então, a gente vai fazendo perguntas para essa pessoa. Quando que isso aconteceu a primeira vez? Por quê? Como você se sentiu? Mas o que aconteceu? Certo? A gente vai fazendo essas perguntas. E essas perguntas, elas vão abrindo aquela caixinha da pessoa. Até que a gente chega na origem de onde aquilo tudo se estruturou. Todo aquele padrão de pensamento se estruturou. E aí, a gente reprograma a mente da pessoa. Então, assim, dá os comandos em teta, nós estamos na onda da aprendizagem, então você leva o sistema da pessoa a aprender um novo padrão de pensamento e de vida. Então, aí que está o porquê que muda a origem. Isso que é a ressignificação que a gente faz em teta. Maravilhoso, fantástico, né? Hum? E me diga aqui como curiosa, né, sobre a técnica, né? É, é uma técnica, no final das contas, reconhecida ou identificada há pouco tempo, né? Pelo que eu pesquisei, de 1995 para cá, me parece, né? Pela norte-americana Viana Stibal, né? Isso E, foi a uhum, e num caso de sucesso fantástico de saúde dela, né? Que ela estava com câncer e após se conectar profundamente, né, com a fonte criadora e fazer os comandos necessários e o que a técnica se compromete, né? Ela conseguiu uma remissão desse câncer, né? conseguiu, Ive. É Conseguiu. maravilhosa, né, gente? Sim, então eu vou contar um pouquinho da história da Vaiana, porque eu acredito que é uma história muito inspiradora. Ive, ela trabalhava como guarda e segurança do trabalho, Gente, numa usina. Então vamos pensar o seguinte: a Vaiana é uma estadunidense, né? E ela já estava no seu segundo casamento, e ela tinha 3 filhos do primeiro casamento. Então, assim, lá nos Estados Unidos, a gente precisa pontuar isso também para as pessoas. Nos Estados Unidos não existe SUS, gente. É verdade. muito raro o acesso à saúde nos Estados Unidos. E assim, a Vaiana, Ive, ela é uma pessoa super transparente. Ela conta isso nos livros dela, como que ela criou o Theta Healing, como que isso veio para ela, né? Então ela é super transparente. Não esperem que vocês vão encontrar no Theta Healing, ai meu Deus, a Vaiana é uma pessoa iluminadíssima. Não! Ela conta todas as vulnerabilidades dela nesse processo. Ela é uma mulher normal, comum, vem de uma origem protestante, né? Então, vem de uma origem cristã protestante. O Theta Healing é a jornada espiritual da Vaiana, né? Mas voltando lá para aquele momento, ela trabalhava como plantonista, então ela trabalhava de guarda durante o dia, de segurança durante a noite, fazendo vários plantões. E os filhos ficavam com o marido dela, né? Naquela época, porque o marido dela era
ele era inválido, ele não conseguia trabalhar, ele tinha um problema nas pernas que impossibilitava ele trabalhar. Então, ele recebia uma pensão do governo, justamente, e ela que ia para o mundo do trabalho. Então, pensa só, Ive, num lugar em que você não tem acesso à saúde, a primeira coisa que ela foi fazer foi estudar sobre naturopatia. Por quê? Porque naturopatia, por exemplo, se o filho tivesse uma febre, se o filho tivesse algum problema no estômago, ela saberia. Quando eu falo manipular ervas, gente, não é manipulação no sentido pejorativo, manipular de pegar nas mãos, né? Manipular vem de pegar nas mãos alguma coisa e você transformar aquilo. Então, fazer manipulação de ervas para chazinho, para fazer compostinha, sabe? Para poder fazer filhos. E aí, então, isso foi despertando a curiosidade dela, mas para o uso pessoal, sabe? Então, ela foi fazendo curso de naturopatia, foi fazendo curso que se conectava com a intuição, foi fazendo um monte de coisas. E aí, ela começou a ajudar as pessoas no trabalho dela, né? Então, lá durante a noite, às vezes as pessoas diziam, né? E aqui a gente está falando, Ivo, do início da década de 80, né? O Theta Healing surgiu lá em 1995, mas houve uma longa trajetória da Havaiana até chegar ao Theta. Então, ela começou a participar de grupo de estudos também. As pessoas que vinham e perguntavam para ela, Havaiana, nossa, tô com uma dor não sei aonde. Ela falava, então, dor em tal lugar, pode ter a ver com tal emoção. Sabe? É bom ser no médico. A Havaiana ela é bem firme nesse sentido, e de dizer assim, que não substitui a medicina convencional, o Theta Healing, mas pode ser um complementar. Muito bom. Entende? Então, ela ia dizendo, ó, dor é nesse lugar, né? É bom você tomar um chazinho nesse lugar, mas é bom você ir no médico para tratar isso, isso e isso, né? Então, ela ia ajudando as pessoas nesse sentido. Só que aí ela começou a desenvolver um tumor na perna. E esse tumor na perna fez com que ela parasse de andar. E, tipo, Ive, ela trabalhava como guarda. Ela não podia parar de andar. Entende? Ela não podia parar de andar. Então, ela sentiu, ela conta isso no livro, que foi aquele momento que ela sentiu, pronto, agora eu vou atender como naturopata. E aí ela precisou ir, por quê? Porque os médicos disseram que ela tinha 6 meses de vida. E dentro desses 6 meses ela precisava ajustar a vida dos filhos, entende? Então, ela começou a trabalhar no consultório, porque ela não podia ficar sem dinheiro, né? Aí ela conta que depois de um tempo ela precisou fazer reuniões familiares, sabe? Com toda a família para ver com quem que cada filha ia ficar. Sabe? Bem pesada a história dela, dos filhos. Aí, numa dessas reuniões familiares, que foi aí que ela também teve esse despertar, uma tia dela começou a passar mal no meio do acampamento. Aí ela contando que ela estava assim super frustrada, pensando: meu Deus do céu, eu vim aqui para trazer todo mundo nessa reunião porque eu quero que os meus filhos se identifiquem com algum parente meu. E daí a minha tia fica doente, tá com uma dor e parece que ela vai morrer. Meu Deus. Que situação. Aí a tia dela tava com aquela dor, com aquela super dor, com aquela dor gigante no estômago, sabe? E aí ela, meu Deus, o que que eu faço? Meu Deus, o que que eu faço? Meu Deus, o que que eu faço? E aí ela conta que ela sentiu assim intuitivamente, sabe? Energiza a tua tia, peça por cura pela sua tia. E aí ela pediu, e a tia começou a se aliviar bastante, sabe? Peça para sua tia ter amor incondicional. E a tia começou a se aliviar, a ponto de, bom, eles precisavam se deslocar dali do acampamento para levar a tia para o hospital. E a tia foi para o hospital, mas pelo menos não foi grunhindo de dor. Aí ela pensou, gente, mas eu estou utilizando todas as práticas de naturopatia com as pessoas, eu estou utilizando toda essa prática de fazer leitura intuitiva, de se conectar com a intuição, fazer a leitura de campo das pessoas, e meu Deus, ainda não fiz, eu não fiz em mim. E aí que ela começou a, tipo, pedir todos os dias a cura para a perna dela. Aí ela ia no médico, ela ia meditando, ia pedindo a cura, ia no médico, continuou o tratamento e foi entrando aos poucos em remissão. E à medida que ela foi entrando em remissão, ela passou a atender outras pessoas, ajudar outras pessoas também, como uma terapeuta complementar à medicina.
começou a ajudar outras pessoas também a viverem os processos de transformação delas, sabe? A viver e ajudar as pessoas nesse sentido. E aí o Theta Healing foi nascendo. E como que nasceu o Theta Healing, né? Eles tinham um amigo que era... Puxa, o que ele era? Ele trabalhava com alguma coisa ligada à física, assim, um dos amigos dela, possivelmente ela fez nas usinas em que ela trabalhava. E ela era amiga de muitos terapeutas, né? Então, ele estava com um instrumento de medir ondas cerebrais. E aí, que é um eletroencefalograma, isso, de medir ondas cerebrais. Aí, tipo, tava todo mundo reunido como se fosse aqueles festivais, que, como tem a Feira Mística em Curitiba, sabe? Aí ele Uhum. foi medindo, assim, todo mundo. Aí ele foi vendo que as pessoas que recebiam reiki alcançavam a onda alfa. E aí, quando ele viu as pessoas que estavam fazendo teta, que não era Teta Healing o nome, era técnica Orion, quando ele viu que as pessoas estavam recebendo o Theta, ele viu, nossa, Vaiana, é diferente, as pessoas estão recebendo Theta, elas estão indo para um estado mais profundo ainda no processo de meditação. E aí que ficou o nome Theta Healing. E Theta Healing, Ive, é uma marca registrada, sabe? Então, assim, nós temos pessoas, nós temos escritórios e representantes do Instituto do Theta Healing no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, que o representante oficial do Theta Healing, né, é o Portal Healing. Então, as pessoas que são certificadas pelo Theta Healing, elas ganham um certificado de validação internacional, né? Os instrutores têm um certificado de validação internacional. Eu só posso fazer curso de instrutor de Theta Healing ou diretamente com a Vaiana ou com um dos filhos dela. Então, não é qualquer pessoa que pode dar curso de instrutor de Theta, é direto na fonte. Uhum. Então, assim, ou a gente se desloca para os Estados Unidos para ir, né, que era a realidade de muitas pessoas antes da pandemia, de ir para Montana, para a cidadezinha, para o Instituto do Theta Healing, que fica numa cidadezinha em Big Fork, no estado de Montana, ou você faz ele online agora, depois da pandemia, com tradução simultânea, né? Então é engraçado que nos cursos de Theta Healing online, você tem lá tradução simultânea para o russo, para o chinês, para o japonês, para o espanhol, para o inglês, para o português, tudo junto, sabe? Fantástico, fantástico. Muito Uma legal. estrutura profissional, né, super organizada, Sim, né? tem Então, uma estrutura organizada é mesmo. importante você falar isso, porque então nós temos uma marca registrada, né? E Uhum. pode-se consultar até se o terapeuta que está oferecendo as sessões ou o tratamento de Theta Healing, ele é credenciado ou não? Ele é credenciado, ele precisa ser credenciado. Então, você consegue averiguar se uma pessoa é credenciada dentro do site do TED. Então, eu sei que teve muitas pessoas, assim, que, né, lá no início da pandemia, nós tivemos, assim, pessoas que não entendiam sobre terapias holísticas, porque daí foi tudo para online, né? E não entendiam muito sobre terapias holísticas e nós tivemos aí uma grande onda de pessoas criticando muito os terapeutas holísticos, né? E dentro desse meio nós tivemos pessoas que criticavam o Theta também. Só que as pessoas que criticavam o Theta, Ive, não eram credenciados. Porque a gente tem o controle através do credenciamento dentro do site do Instituto, sabe? Então, assim, as pessoas diziam que elas tinham feito curso e não sei o quê, e todo mundo achava um pouco estranho. E como naquela época, qualquer pessoa que fizesse live tinha uma visibilidade muito grande, então a gente entendia, nossa, mas essa pessoa, mas ela está falando isso, mas isso não é abordado dentro do curso, porque nós temos, inclusive, a estrutura de conteúdo do curso, não sou eu que proponho, é uma estrutura definida pelo próprio instituto, inclusive com controle de tempo de cada conteúdo. E aí, essa pessoa começou a falar e eu achei meio estranho. E aí eu fui buscar o nome dela para ver se ela estava credenciada dentro do site. Ela não estava credenciada. Então, assim, para você receber o certificado do Theta Healing, você precisa se credenciar no site, sabe? Então, não são certificados dados aí para qualquer pessoa, não. A pessoa precisa se credenciar dentro do site do E aí Theta. precisa passar pela formação completa, não é verdade? Exato.
Eu acho que assim, Camila, a gente vive um momento, né, como a gente veio falando até agora, né, que pressiona a todos, obviamente. Tivemos Sim, essa grande marca aí durante a pandemia, né? E assim, a pandemia pode ter acabado, mas a situação em si do Covid ainda continua, né? Então, sim, a gente tem que manter aí o nosso controle, o nosso cuidado. Obviamente, sempre falo sobre isso, porque é sempre importante a gente, né, registrar, mas a gente sabe muito bem que nesse período, como em qualquer tempo, em qualquer lugar, né, aquelas pessoas que acabam querendo se aproveitar, obviamente, uhum, tem um outro nível, tem um outro jeito de pensar, né? Nesse mundo, né? Temos o lado da luz, o lado da sombra, não é verdade? Nessa dimensão, então a gente sabe muito bem que temos que nos cuidar. E quando temos assim uma formação como essa, que como muitas que tem um instituto por trás, que tem um credenciamento, que tem uma certificação, que tem principalmente uma padronização de formação, né? Obviamente, se entrar lá no site do instituto, vai ter acesso a tudo isso ali, né? Explicando, obviamente. Então, eu acho que assim, nada mais como a verdade, né? A verdade vos libertará, e é a verdade, né, que vai chegar e acabar com todas essas mentiras ou esse desconhecimento, né? Que com- acaba assustando aqueles que muitas vezes. Existe muito charlatanismo, né, minha gente? Aqui nesse canal a gente não vem para falar sobre isso, mas é uma verdade, né? É o que acontece. Então, isso que Camila traz é fundamental. Depois, lá nos nossos comentários, nós vamos deixar ali o link do Instituto, o contato da Camila, quem quiser saber um pouco mais. E eu quero aproveitar agora que ela comentou, eu quero saber como é que está a grade de formação, se temos cronograma, para quando vai ser a próxima turma, né? Quem tiver interesse, poder procurá-lo. sim. Então tá bom, Ive, gratidão. Então, assim, devido a eu estar agora numa formação em psicologia que é à noite, né? Porque o curso de Teta Healing tem 20 horas, Ive. Então, assim, é um final de semana todo, né? E antes eu dava esse curso na sexta-noite, sábado e domingo o dia todo. Agora eu troquei. Agora é quinta-noite que eu não tenho aula, sábado e domingo o dia todo, né? Então, já na próxima semana nós teremos um curso de DNA básico, que é o primeiro curso de formação. Então, dentro do Instituto, nós temos mais de 20 cursos de formação, sabe, Ive? Mas as pessoas não precisam, se elas não quiserem irem para os 20 cursos, não precisa. Mas a gente tem curso de Theta Healing para o pessoal que gosta da saúde integrativa, então a gente tem um curso que se chama Anatomia Intuitiva, curso que se chama Doenças e Desordens. Nós temos curso de Theta Healing de comunicação com os animais, com as plantas, nós temos curso de Theta Healing voltado para relações com as pessoas, nós temos curso de Theta Healing voltado para ancestralidade, para manifestação, nós temos cursos voltados para relacionamentos, tipo você e seu parceiro, você e o criador, você e sua alma gêmea, você e seu círculo íntimo, você e a terra. Então, assim, existem diversos cursos de aprofundamento do Theta Healing, mas as pessoas precisam passar pelos 3 primeiros, que é o básico, avançado e aprofundando no Digging. E aí elas podem ir para o curso que elas quiserem ir, de aprofundamento. Eu, até esse presente momento, sou professora desses 3 primeiros. E, a partir do segundo semestre de 2023, serei professora de manifestação e abundância em você e o Criador. E estou aí construindo a minha caminhada dentro do Theta. Mas, pelo meu Instagram, eu sempre coloco agenda. Eu estou tendo um curso de Teta por mês. Então, agora no final de março, nós teremos o DNA básico, que é o primeiro. Em abril, nós teremos o DNA avançado, que é o segundo. Aí, em maio, nós vamos ter outro básico novamente. Eu sempre estruturo os cursos para as últimas semanas do mês, né? Que aí a pessoa consegue ir se organizando mensalmente também, financeiramente. Aí, em junho, nós teremos aprofundando no Digging. Aí, depois a gente vai ter manifestação em abundância e a gente vai rodando os cursos. Mais ou menos um curso aí por mês. Que nós estamos. Então, né, meus caros e minhas caras que nos assistem, seguir a Camila nas redes sociais, né?
curtir o que ela está lá colocando, porque ela sempre coloca nos stories muito conhecimento, né? Conhecimento gratuito à disposição, e é tão interessante esses dias você, né? Para mim sempre serve, parece que cai como uma luva, né? Parece que você está com uma situação ali, daqui a pouco a Camila fala lá no story sobre um assunto, e muitas vezes é muito bonitinho de ver, porque é uma coisa muito próxima de todos, ela fala dela e vai trazendo, né, os conhecimentos e as reflexões dela e que acaba casando com a tua situação do momento. Então, isso é sinergia, né? Isso é conexão, isso é estar, é claro, dedicada ao próximo, né? Ao bem ao próximo, que é fundamental. E uma das coisas também que eu aprendi muito com você e que eu acho que vale a pena a gente registrar aqui, é que todos nós, a gente sempre procura uma técnica de cura, sempre com a esperança de que essa técnica vai solucionar todos os nossos problemas. A gente sabe muito bem que isso não é verdade, né? A gente sabe muito bem. Uma das coisas que eu gosto muito de dizer, né, que é o que cura? O que cura é o amor, o que cura é você se amar, né? O que cura é o processo individual de autoconhecimento, né? É você se dedicar a olhar para si, a olhar para suas feridas, para suas dores, né, Camila? E assim, não ter medo de dar aquela parada no trem que a Camila comentou para Não tem. fazer a manutenção, né, Camila? Exatamente. Então, foi bom você ter falado isso, por quê? Porque às vezes as pessoas elas não querem necessariamente fazer o curso de teta, mas saibam que vocês podem deixar que eu ajudo vocês na manutenção de trem através das sessões. Isso, isso é bacana. E aí, uma curiosidade, eu estou abusando aqui, gente. Eu estou Pode... abusando aqui da Camila hoje, hein? Eu quero Não, não, não. aproveitar, antes de fazer mais essa pergunta, de agradecer mais uma vez que a Camila está conosco, de lembrá-los de acompanhar, de se inscrever no canal, de clicar no sininho, de seguir as nossas redes sociais, inclusive agora da Camila, que vocês estão conhecendo, quem não conhecia, né? Para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Mas uma coisa, sabe, Camila, assim, você falou sobre o atendimento. Você podia comentar sobre como que acontece um atendimento, de que forma ele acontece? Claro, aquilo que é possível ser falado aqui, né? Então, assim, viu, o atendimento do Teta, eu costumo dizer o seguinte, que ele só acaba quando ele termina, sabe? Então, eu não vou dizer para você, ai, meu Deus, dura 50 minutos, dura 1 hora, dura 1 hora e meia, porque às vezes tem pessoas que vivem ali um processo comigo e que às vezes a gente fica 1 hora e meia ali no processo, sabe? E assim, eu tenho toda a paciência do mundo de esperar a pessoa viver o processo dela. Então, quando a pessoa chega, ela chega com o tema dela, né? Aí eu faço a meditação para a gente se unir, para a gente começar a nossa sinergia. Eu pergunto para a pessoa, geralmente um dia antes eu peço para que a pessoa grave para mim um áudio no WhatsApp contando o que ela quer tratar. Porque aí, quando a gente chega na sessão, eu já sei qual que é o tema. Então aí é só a gente ir direto pro abraço, né? Aí eu guio a pessoa na sessão. Os meus atendimentos são 100% online e a maravilha do atendimento online é que a pessoa não corre risco de se atrasar e perder o horário de sessão. Não corre nenhum tipo de imprevisto para ir até o lugar da sessão. Não, na sessão online é ali aquele momento, é o teu momento no conforto da tua casa. Se você depois quiser ir comer alguma coisa, você vai comer. Quiser ir dormir, vai dormir. Então, assim, é bem especial depois do momento que a gente fica juntos. E a pessoa chega, eu já sei qual é o assunto que vai ser abordado, faço a meditação com a pessoa, aí eu começo com a sessãozinha de perguntas, né? Então, fulana, quando que isso aconteceu? Mas por quê? Mas vamos pensar o seguinte, mas veja o que você sentiu com isso tudo, mas qual foi o padrão de comportamento que você desenvolveu depois disso tudo, né? Então eu começo com a sessão de perguntas para a pessoa. E aí a pessoa vai me contando, e aí junto dessas perguntas, como a gente está muito relaxado durante a sessão e a gente está vibrando em teta, a gente descobre onde aquele padrão foi aprendido. E aí a gente ressignifica aquele padrão.
E depois da ressignificação do padrão, dentro do Teta a gente também tem muito livre-arbítrio, né? Então, se a gente chegar assim numa questão que a pessoa se lembrou, meu Deus, eu lembrei que a minha irmã falou que eu era feia quando eu era criança. Se eu perguntar para essa pessoa, fulana, então você autoriza que a gente limpe a crença de que você é feia, que isso seja parará, 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 para ser substituído pela tal crença e tudo mais. E a pessoa falar assim para mim, Ive, não, tá tudo bem, é escolha dela. Então, tudo dentro do Teta Healing é sempre com uma pergunta. Olha, isso é Se interessante. autoriza essa limpeza, se autoriza que isso seja liberado. É sempre, a pessoa, ela precisa autorizar. Fantástico, né? E assim, é Sim. uma simplicidade, né? Uma simplicidade que tem algo assim que tem uma amorosidade nessa simplicidade, né? Tem um respeito ao cliente. É tão bonito, né, de ouvir você falando, explicando e contando aqui para nós sobre Theta Healing, porque você percebe assim que dentro desse processo de autoconhecimento conduzido e apoiado pelo que você trouxe aqui agora para nós, né? Essa conexão com essa grande energia criadora, né? É um respeito à sua escolha, à sua caminhada, né? Mesmo que o terapeuta esteja identificando, já que fez tantas perguntas, que ali existe algo a ser limpo, ou a ser adequado, ou a ser substituído, como você disse, né? Exatamente. A escolha olha que coisa interessante, a escolha para desfrutar de uma vida plena, abundante e fluida, vamos dizer assim, né? Leve, desapegada, só depende do cliente. Exatamente, é o cliente que diz, olha, eu permito, não, eu quero aprender esse novo padrão. E a partir do momento que ele aceita que quer aprender esse novo padrão, durante 14 dias a sessão vai ficar reverberando na vida da pessoa, sabe? Porque é o momento, 14 dias é o momento em que as nossas células, o tempo que as nossas células têm, que elas ficam ali se regenerando, sabe? Então a pessoa sente a sessão, 14 dias depois é assim, uau, Fantástico, especial. fantástico, Camila. Minha querida, se a gente puder, a gente fica batendo papo até, você sabe disso, né? Senhora, As nossas sessões nunca cumpriram. Antes nunca tinha dessa, né, acontecido. os outros atendimentos de reiki, no final a gente ficava assim, olha, o período de pandemia, lembra disso, meu pai, né? Mas assim, eu só tenho que te agradecer, porque a paciência, a tranquilidade, a amorosidade que você nos atende, né? Sempre acolhedora, sempre com uma mensagem positiva final, assim, aquela mensagem que te empodera, né? Mesmo que você está vendo que você não está naquele caminho ainda, não quis trocar as peças do trem, né, por escolha própria, mas você está lá, não é o momento agora, vamos retornar depois a gente vai trabalhar novamente, tudo com muita tranquilidade, né, Camila? Desse jeitinho, até porque os meus alunos, Ive, eu atendo eles semanalmente. A gente tem um clube do livro. Aí a gente estuda a teoria do Teta juntos, que são coisas que às vezes não tem como aprofundar no momento do curso, porque o curso a gente precisa passar todas as ferramentas, né? Então, às vezes tem teoria que aprofunda muito mais no livro, então eu dou esse suporte para os alunos também, semanalmente, e a gente faz sempre prática, né? E às vezes os alunos, eu não quero fazer essa prática hoje. Tá tudo bem, não precisa você fazer essa prática hoje. Respeita o seu momento. Minha querida, eu quero te agradecer demais, demais Bem, por você ter, né, se organizado aí na agenda que está bem apertada, né, porque teremos uma futura psicóloga logo, logo, né? E assim, para vocês que estão nos assistindo, se o Theta Healing é para você, ou se você sentiu alguma conexão, então conheça mais. A Camila está à sua disposição, você vai ter ali nos nossos comentários o contato dela. Se não conseguiu, pode mandar para nós também ali, que a gente lê os comentários e encaminha, né? Obviamente, para vocês. Mais uma vez eu quero agradecer essa pessoa fantástica,
Camila Prioto Mendes, que esteve aqui conosco falando sobre Theta Healing. Não será apenas um primeiro encontro, né? Depois eu quero convidar a Camila, quem sabe, para vir aqui fazer uma meditação para vocês, aquela que ela pode fazer, obviamente, né? Aquela que é Sim. permitida, né? Até para vocês experimentarem, né, Camila? Para poder... Com certeza. No meu Instagram tem várias, Ive, que eu faço sessões coletivas, assim, com as pessoas para trabalhar as crenças dela. Mas, assim, veja o que o teu público quer. E aí você fala assim, Cami, meu público quer limpar a crença de dinheiro, quer limpar a crença de vida amorosa, quer limpar a crença de família, de propósito, qualquer coisa. Eu estarei aqui à disposição com toda certeza e alegria do mundo. Muito bom, minha querida amiga. Sabe aqui o quanto desejo sucesso para você. Fofocamos pelo WhatsApp, logo vou fazer uma visita em Ponta Grossa, né? Mas hoje, com a internet, a gente já não tem mais distância, não é mesmo? Estamos próximos uns dos outros. E a todos vocês que acompanharam aqui o nosso programa, eu quero agradecer demais. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Camila, quiser se despedir? Fica... Quero te agradecer assim profundamente, porque você é aquela pessoa que traz muita alegria para a gente. Então, só de estar pertinho de você, a gente abre um sorriso, porque você é essa pessoa super sorridente. Eu quero agradecer profundamente o convite. Foi muito bom estar aqui. Eu espero que eu tenha levado um pouquinho mais de luz sobre o Theta Healing para as pessoas e que saibam que as minhas portas estão abertas para vocês. Maravilhoso. Muito obrigada, minha querida. Então, até mais para todos vocês. Tchau. Fique com Deus.